Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael e esse é mais um vídeo do canal Expertises. No vídeo de hoje, como vocês já notaram pela introdução, nós vamos falar sobre Israel, esse país minúsculo e que tem tanto para mostrar. Eu tive a oportunidade de estar em Israel por uma vez, no ano de 2017. E para mim foi o país que eu mais gostei de conhecer. É incrível como um país tão pequeno que, se não me engano, é do tamanho do estado de Sergipe. E o mais incrível, as pessoas às vezes acham que Israel é um destino caro. Comparado, por exemplo, aos Estados Unidos e à Europa, se você não colocar nesse valor a passagem aérea, Israel é um país e um destino bastante em conta. Então, vamos ao primeiro ponto, caso você queira ir para Israel ou tenha planos de ir para Israel, que você deve saber, que é com relação ao visto, documentação. Israel tem um acordo com o Brasil e não é necessário você ter um visto para visitar Israel. Apenas é necessário ter um passaporte com validade mínima por 6 meses, passaporte brasileiro. Você deve estar em dúvida, por exemplo, se o valor da passagem aérea é muito caro, qual a melhor companhia para você poder utilizar para chegar até Israel, se existem voos diretos do Brasil para Israel. Então vamos lá, não existem voos diretos do Brasil para Israel. Você deve pegar um voo do Rio ou de São Paulo, ou se houver algum voo da sua cidade até os Estados Unidos ou até a Europa, e de lá você pode tomar um voo direto a Israel. No meu caso específico, eu moro em Belo Horizonte, eu tomei um voo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Paris e de Paris para Tel Aviv, em Israel. Na época, eu paguei mais ou menos R$ 3.500 na passagem ida e volta em classe econômica. Mas, por exemplo, se você consultar o site Melhores Destinos ou então criar um alerta no Google Flights, com certeza você conseguirá um preço um pouco mais em conta do que esse que eu te disse. É só você monitorar o valor da passagem e, claro, ter a flexibilidade para poder viajar em diferentes datas. Outra pergunta também importante que você deve fazer: quando ir a Israel? Eu fui no mês de maio de 2017, que é considerada a média temporada. E se você me perguntasse, eu te recomendaria também ir na média temporada ou então na baixa temporada. A média temporada ela vai de março até o mês de junho, mês 6. Já a baixa temporada vai de dezembro até o mês de fevereiro. Por que eu não te recomendaria ir na alta temporada? Na minha opinião, em função do calor. Israel está no meio do Oriente Médio, ou seja, muito próximo, por exemplo, ao deserto do Saara, é uma região bastante quente. E assim, você tem que considerar que quando você for a Israel, você vai fatalmente andar bastante a pé e andar bastante também ao ar livre. E isso em temperaturas muito altas pode não ser muito agradável. E também vamos pensar quais são os principais pontos turísticos ou quais são as principais cidades que devem ser visitadas. Esse é um ponto bastante pessoal e que vai requerer também o planejamento. Por exemplo, se você for por sua conta própria, ou se você for num grupo, por exemplo, existem muitos grupos religiosos que, se você botar aí na internet, você vai encontrar vários, de todas as religiões, evangélica ou católica, enfim. São várias as opções para você poder conhecer Israel através de um grupo religioso ou mesmo de um grupo laico. Essas empresas que têm de turismo, várias delas têm pacotes também para a região de Israel. Alguns incluem, por exemplo, a Jordânia, o Egito. Aí fica a seu critério escolher. Cidades que são importantes, que eu considero que você deve conhecer, com certeza Tel Aviv, porque é uma cidade moderna, muito animada, muito jovem, que tem praia, então tem um clima bastante interessante. E tem também o mercado de Carmelo, que também é super legal de se conhecer, é um mercado típico israelense, né? Outra cidade também que eu acho que é super interessante você conhecer é Jerusalém, com certeza. Essa, na minha opinião, é a parte mais emocionante da viagem, seja você cristão ou não, ou mesmo se você não acreditar em Deus. Israel
e especificamente Jerusalém tem uma energia, um clima muito especial e muito diferente e forte do que qualquer outro lugar que eu já tenha ido. Então assim, inclua no seu roteiro caso você vá à cidade de Jerusalém, é algo que não pode faltar. É uma cidade riquíssima em termos arqueológicos e em termos culturais também, né? E assim, um detalhe, né? A cidade, quando você pensa a respeito dos achados arqueológicos, eles ainda estão escavando muitas coisas. Só para vocês terem noção, a cidade, por exemplo, do tempo de Davi ou do tempo de Jesus, ela está a metros e metros abaixo da terra, porque já foram sucessivas guerras e sucessivos também abalos sísmicos, que hoje não tem absolutamente nada de pé daquela época em Jerusalém. Se tem, é uma coisa ou outra, mas é muito interessante você chegar num local e você ter a sensação, né, se você acredita, ou mesmo se você não acredita, quando você retorna à Bíblia, você tem a referência do local onde aconteceu cada passagem. Isso é o que eu acho mais legal. Eu me lembro, vou contar uma experiência para vocês, eu me lembro que eu estava voltando de Israel e daí eu abri a Bíblia no meu celular, dentro do avião, já voltando para Paris, numa passagem que os discípulos relatam para Jesus a respeito da grandiosidade do templo de Salomão, que hoje em Jerusalém é onde está a mesquita muçulmana, o Domo da Rocha, né? O templo foi completamente destruído por 2 vezes e hoje ele não existe mais, somente uma parte dele, que é justamente onde está o Muro das Lamentações, em Jerusalém. E eu abri justamente nessa passagem onde os discípulos relatavam para Jesus a grandiosidade do templo, e Jesus disse para eles que não ficaria pedra sobre pedra daquela construção magnífica. E de fato não ficou pedra sobre pedra, porque ele não existe mais. E o interessante é que a Bíblia relata que eles estavam sentados no Monte das Oliveiras. E exatamente no Monte das Oliveiras você tem essa visão. Você tem a visão do Muro das Lamentações e você tem a visão de onde estava o templo, né, de Salomão, que hoje em dia está o Domo da Rocha. Outra região também que não pode faltar no seu roteiro é a região da Galileia, onde, como eu havia dito, foi onde Jesus desenvolveu o ministério dele. Então, por exemplo, você vai visitar a cidade de Cafarnaum, que é considerada a cidade de Jesus. Foi onde ele viveu, se não me engano, dos 30 até os 33 anos, e depois ele foi morto aos 33 anos, quando chegou em Jerusalém. Lá você encontra, por exemplo, a casa de Pedro, a carpintaria de José, você encontra as margens, né, do mar da Galileia, que na realidade é um lago de água doce, e é muito legal porque você pode inclusive jantar ou almoçar numa das muitas peixarias que existem na margem do lago, que é justamente onde, segundo a tradição bíblica, os discípulos pescavam, e Jesus também. Foi onde, por exemplo, como diz a Bíblia, ele andou sobre as águas, no mar da Galileia. Então é muito legal você conhecer, e foi lá também que eu fiquei hospedado num kibutz, que é como se fosse um hotel, mas que é mantido e foi desenvolvido também para uma comunidade judaica tradicional. Foi um lugar assim, super bonito e super bem cuidado também. E o kibutz, por exemplo, os judeus que ali vivem, eles plantam, colhem, produzem o gado, o próprio leite, toda a produção de subsistência e para venda também eles fazem ali. É como se fosse uma grande fazenda. Outra região que também está próxima de Tel Aviv é a região de Cesareia de Haifa, onde você também pode visitar o Templo Bahá'í, que tem jardins assim muito bonitos, e que vale super a pena visitar. E você avista toda a cidade, chegando inclusive a ver o mar, né, daquele ponto, e é um jardim que ele é construído como se fossem escadas assim, e você tem uma visão muito legal. E a última região que eu recomendo com certeza vocês visitarem é a região de Massada e do Mar Morto, que fica mais ao sul do Estado de Israel. É uma experiência também totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Por quê? Porque você tem a oportunidade de conhecer
as ruínas, né, de Massada, que foi construída por Herodes, e era como se fosse uma cidade no meio do deserto, e é muito impressionante você saber, por exemplo, que ele fez como se fosse aquedutos para poder levar a água que descongelava desde as montanhas até a cidade de Jerusalém. Então, assim, eles fizeram como se fosse um caminho mesmo para essa água ser descongelada e abastecer as outras cidades do Império, né, na época. Então é algo impressionante. Então, assim, é bastante rico essa região em termos arqueológicos. O Parque de Massada é extremamente bem cuidado, seguro. Ele é um pouco só distante, se você estiver em Tel Aviv ou em Jerusalém, é um pouco mais distante, mas tem vários passeios que você pode comprar de várias empresas para conhecer essa região, e vale muito a pena. Quando eu fui, eu conheci na manhã, até mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, o Parque Nacional de Massada, onde foi feito um tour conosco ali para nós conhecermos todos os achados arqueológicos e todos os detalhes, né, do que ainda resta daquela época ali. E mais à tarde nós fomos até um ponto do Mar Morto. Quando você chega no Mar Morto, é como se fosse uma praia, tem toda uma infraestrutura em volta, com restaurante, local para você trocar de roupa, banheiro e tal. É tudo muito bem estruturado para poder receber o turista, então vale muito a pena ir. E o mais legal, é claro, é quando você chega no Mar Morto e entra e você tem a sensação de que você flutua, e de fato você flutua, você não afunda. Dúvidas a respeito se Israel é um país seguro ou não, porque vem no noticiário, na TV todos os dias problemas de guerras no Oriente Médio, bombas, homem-bomba, no ônibus, pelas ruas e tal. A sensação que eu tive em Israel é que é um país bastante seguro. Não tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de incidente relativo a isso. Todos os locais turísticos, eles têm detector de metal, então para você poder entrar, por exemplo, na cidade velha de Jerusalém, onde ela é toda amuralhada e ela é toda, por isso então, fechada, você passa nos detectores de metal, a sua bolsa é revistada. Quando você, por exemplo, vai entrar nas feiras de rua em Tel Aviv, eles também olham a sua bolsa. Eu notei uma diferença quando eu fui para a Palestina. Na Palestina, na Basílica da Natividade, por exemplo, não houve qualquer tipo de revista e nem tampouco a gente teve que passar em detectores de metais. Então, assim, eu achei um pouco mais vulnerável. Não sei se eles têm esse tipo de problema por lá, mas eu não notei uma questão de segurança no estado palestino, que eu visitei somente a cidade de Belém, né? Mas em Israel como um todo existe uma preocupação grande com esse tema. O ponto que você também deve levar em consideração é a respeito do sabá, que os judeus eles guardam o sábado. E isso é levado bem à risca em Israel, especificamente nas cidades mais tradicionais, como Jerusalém. Então, por exemplo, eu estive um sábado lá na cidade de Jerusalém e estive hospedado num hotel. E quando chegou o sabá, que é quando o sol se põe na sexta-feira até o final do sábado, eles têm uma rotina como se fosse de feriado, então muitas coisas não funcionam. No hotel, por exemplo, eles não servem pratos quentes no café da manhã. Até mesmo os elevadores, eles não funcionam totalmente. Só uma parte dos elevadores do hotel que funcionava no sabá. Pessoal, e esse foi o nosso vídeo com dicas a respeito de Israel, a apresentação do país. Quero agradecer vocês por ter assistido a mais esse vídeo e também te convidar, se você gostou do conteúdo, gostou dos vídeos que já foram apresentados, a deixar seu like logo aqui embaixo e também a se inscrever no canal.
Se você também gostou do vídeo, você pode compartilhar com seus amigos a partir de um grupo de WhatsApp ou na sua página do Instagram, do Facebook, que assim você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas através do YouTube. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, uma vez por semana aqui no canal Expertise.